Sabe quando a gente está numa conversa super longa e produtiva com uma IA e, de repente, parece que ela se perde, começa a arredondar números, a esquecer detalhes importantes? Pois é, isso não é um defeito, é uma limitação, quase como uma lei da física da IA. Hoje, a gente vai entender por que isso acontece e, o mais importante, como assumir o controle. Bora lá. Imagina a cena. Reta final de uma análise super importante de fusão e aquisição. No começo, a IA está lá, precisa, cirúrgica, mas conforme a conversa avança, a clareza vai embora. Um número exato vira cerca de. E pior, os nomes das empresas são trocados. Isso aqui não é um exemplo inventado. É um erro real com consequências reais e mostra exatamente o problema que a gente vai resolver. É muito importante entender isso aqui. A IA não está quebrada. O que a gente vê é uma consequência direta da arquitetura dela, uma limitação matemática que faz parte do projeto. Não é um bug para consertar, mas sim uma característica que a gente precisa aprender a gerenciar. Vamos então ao conceito principal, o orçamento de atenção. Pensa na capacidade de foco da IA como se fosse a mesa de um executivo. Dá para empilhar dezenas de relatórios ali, mas é impossível dar a mesma atenção a todos eles ao mesmo tempo, né? Cada nova mensagem, cada arquivo que sobe, cada pedacinho de informação, tudo isso consome uma parte desse orçamento, que é finito. E olha só, não é uma coisa só brigando por essa atenção. Na verdade, são 5 competidores. Tem o System Prompt, que são as nossas instruções iniciais, o histórico inteiro da conversa que cresce sozinho, os documentos que a gente carrega, os resultados de ferramentas que a IA usa e até a própria resposta que ela está construindo naquele momento. Todos eles estão disputando o mesmo espaço limitado na mesa. Ok, o orçamento é limitado, a gente entendeu. Mas por que ele acaba tão rápido, de um jeito tão dramático? Afinal, as janelas de contexto hoje parecem gigantescas, cabem livros inteiros ali. A resposta para isso está na matemática por trás de como a atenção da IA funciona. O custo do foco da IA cresce de forma quadrática. O que isso quer dizer? Bom, para processar 1000 tokens, ela faz 1 milhão de comparações. Mas para processar 1 milhão de tokens, ela não faz 1000 vezes mais trabalho, não. Ela faz 1 milhão de vezes mais, chegando a 1 trilhão de comparações. Dobrar a informação não dobra o esforço, quadruplica. É uma explosão de cálculo que uma hora simplesmente não compensa mais. E essa explosão de complexidade tem um nome: Context Rot, ou, em bom português, degradação de contexto. Pensa nisso como se fosse uma ferrugem, uma oxidação. É um processo gradual, silencioso e que vai se acumulando. Conforme a conversa fica mais longa e a janela de contexto vai enchendo, a precisão da IA começa a se desgastar, pouquinho a pouquinho. E como a gente percebe essa ferrugem? Existem sintomas bem claros. Arredondar números que antes eram exatos é um deles, confundir nomes de empresas, pessoas, também. De repente ela repete uma análise que já fez lá atrás, ou as respostas que eram super específicas começam a ficar vagas, genéricas. E talvez o mais perigoso, a amnésia seletiva, quando a IA simplesmente ignora as instruções originais que a gente deu. Então, aqui está o ponto mais crítico. A IA não avisa que está perdendo o foco. Ela não fala, olha, não estou mais conseguindo prestar atenção. Não, ela continua respondendo com a mesma confiança de sempre, mesmo que a precisão dela esteja caindo vertiginosamente. Essa degradação é silenciosa, o que a torna tão perigosa. A boa notícia é que tem solução. A gente pode começar com uma primeira linha de defesa, um kit de primeiros socorros para prevenir essa degradação. O Framework IIM. Primeiro, inversão. Coloque os documentos grandes no início e as instruções por último. Segundo, isolamento. Use tags, tipo as de XML, para separar bem cada documento. E terceiro, materialidade. Exija que a IA cite as fontes antes de chegar a uma conclusão. Olha a diferença na prática. Um prompt fraco só pede resuma os riscos. Já um prompt forte, usando a materialidade, diz: antes de responder, cite as cláusulas específicas e os números dos documentos que sustentam sua análise. Isso força a IA a se ancorar nos fatos, a mostrar de onde ela tirou aquela informação, combatendo a tendência de generalizar. Esse kit de primeiros socorros é ótimo para prevenir. Mas, e quando a conversa já ficou longa demais? Quando a mesa já está uma bagunça e a degradação já começou? Aí, a gente precisa de uma intervenção mais estratégica. É hora de um reset. E esse reset estratégico tem nome: compaction, ou compactação. É basicamente o processo de criar um resumo inteligente da conversa para liberar o orçamento de atenção.
Pensa que é como ler a ata da reunião anterior em vez de ouvir a gravação inteira, ou como salvar o progresso num jogo. A gente preserva o que é essencial e recomeça com um foco totalmente renovado. O contraste aqui é gritante. De um lado, o contexto todo poluído da mensagem 30, um histórico enorme, cheio de ruído e detalhes que não importam mais. Do outro, depois de compactar, a mensagem 31 já começa com um resumo limpo, em tópicos, destacando só as decisões, os números-chave e os próximos passos. É um novo começo, com um contexto enxuto e eficiente. Bom, até agora a gente falou muito de qualidade, de precisão, mas essa tal de engenharia de contexto, ela também tem um impacto direto e bem grande nos custos. Será que gerenciar a atenção da IA pode, de fato, economizar dinheiro? A resposta é um gigantesco sim, e o potencial de economia é impressionante. Esse número, 90%, representa o que dá para economizar em tokens que se repetem, como aqueles documentos de referência ou as instruções iniciais, usando uma técnica chamada prompt caching. A lógica do prompt caching é bem simples. Se a IA já processou um documento ou um bloco de instruções uma vez, por que pagar o preço cheio para ela ler tudo de novo a cada nova pergunta? Com o caching, essas partes do contexto que já foram processadas são reutilizadas por uma fração do custo. É daí que vem essa economia de até 90% nesses tokens. E além do cache, tem o roteamento inteligente de modelos. Esse gráfico mostra o custo de um exercício real. Usar o modelo mais potente e caro para tudo custaria $24. Mas, se a gente direciona as tarefas mais simples para modelos mais baratos e eficientes, o custo cai para menos da metade, $10,80. É simplesmente usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Agora vamos fechar o ciclo. Vamos voltar àquela análise de fusão e aquisição que quase deu errado lá no comecinho da nossa conversa. Como a engenharia de contexto teria mudado aquele resultado? A solução foi aplicar exatamente o que a gente viu. Primeiro, uma triagem. De 12 documentos ficaram só os 4 essenciais. Segundo, o prompt foi estruturado com um framework IIM. Terceiro, a conversa foi compactada a cada 15 mensagens para manter o foco. E quarto, as tarefas foram roteadas para um modelo com melhor custo-benefício. O resultado? Uma análise precisa e 60% mais barata. E aqui está a grande virada de chave. A IA não ficou mais inteligente. Quem ficou mais estratégico foi o executivo que a estava usando. O poder não está só na ferramenta, mas principalmente em como a gente gerencia essa ferramenta. Portanto, a lição para levar para casa é esta: a atenção de uma IA é um recurso finito e valioso, e precisa ser gerenciado com o mesmo cuidado que a gente gerencia tempo, dinheiro ou qualquer outro capital da empresa. É preciso priorizar, delegar e, principalmente, limpar a mesa. E para fechar, fica uma provocação para refletir. As equipes estão de fato gerenciando a atenção da IA? Ou é a atenção dispersa da IA que está acabando por gerenciar e limitar os resultados? A resposta a essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia de IA.